Olá, meu nome é Samara e hoje nós vamos falar sobre vieses inconscientes no dia a dia da liderança. Mas você sabe o que são vieses inconscientes? Vieses inconscientes são crenças que podem formar preconceitos e estereótipos baseados tanto em nossas experiências e ambientes de vida, quanto em uma herança ancestral e primitiva. Desde o momento em que nascemos, na nossa socialização, em relação ou interação com outras pessoas, o tempo inteiro a gente está aprendendo. E com isso também a gente está criando alguns vieses. O que são esses vieses? São aprendizados e atalhos cerebrais que a gente tem para uma tomada de decisão rápida, né? Então imagina se a cada coisa do dia a dia a gente tivesse que pensar, pesquisar, buscar informação para tomar uma decisão, como que a nossa vida seria mais difícil, né? Então os vieses inconscientes, eles são atalhos, eles são formas da gente agir mais rápido mediante uma situação. Então, se eu vejo algo que está acontecendo ali diante de mim, eu já tive uma situação parecida, eu vou puxar pela memória, né, essa situação e eu vou tomar uma decisão. Ou se eu vejo uma pessoa que ela se veste de uma determinada maneira ou ela se porta de uma determinada maneira, eu vou classificar ela dentro de um estereótipo, que é o que a gente vai construindo aí ao longo da vida. Por conta dos nossos vieses inconscientes, a gente acredita que enxergamos as pessoas e o mundo da forma como elas são, mas, na verdade, enxergamos as pessoas e o mundo da maneira que queremos ou aprendemos a enxergar. A gente vê o mundo com os nossos óculos, né, da aculturação, da socialização. Então, a partir da nossa perspectiva, de onde viemos, os lugares que frequentamos, a gente tem um ponto de vista sobre uma determinada situação ou sobre a atitude ou conduta de uma pessoa. Então, como os vieses influenciam a nossa maneira de ver o mundo, inclusive de interagir com o mundo, porque a partir desses atalhos mentais que nós temos, a gente muda o nosso comportamento, a nossa atitude, né? E foram mapeados alguns tipos de viés. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Os vieses de estereótipos, por exemplo, são aqueles que a gente cria a partir de um primeiro contato com a pessoa. Então, se eu vejo alguém chegando e ela está vestida com roupas femininas, eu vou ter ali uma percepção sobre aquela pessoa de que ela tem comportamentos atribuídos às mulheres, que ela gosta de se maquiar, que ela usa salto alto. Se eu vejo uma outra pessoa com uma roupa mais bem colocada, formal, eu posso presumir e tirar conclusões a partir da aparência daquela pessoa sobre o trabalho dela, que ela é uma advogada ou um empresário. Esses são os vieses de estereótipo, né? São conclusões que a gente tira das pessoas apenas por olhar e observar ali algumas dicas, né? Algumas percepções que a gente pode ter sobre essa pessoa. O outro tipo de viés muito comum é o viés do excesso de confiança, né? A tendência que a gente tem de que a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista sobre uma determinada situação é sempre o mais correto. Como que ele pode influenciar aí o dia a dia, né, da liderança? Quando você vai fazer um processo seletivo, por exemplo, você tende a achar que a sua decisão é sempre a melhor, talvez do que a dos seus pares. Ali numa discussão sobre qual seria o melhor candidato, ou uma outra tomada de decisão que você tem, a gente tende a achar que, obviamente, a nossa decisão é sempre a melhor. E nem sempre é. Por isso é importante a gente fazer perguntas e estar aberto à perspectiva do outro. O viés do efeito de grupo é aquela tendência que a gente tem a seguir o movimento que o grupo está fazendo. Então, se você está numa reunião e precisa tomar uma decisão importante, as pessoas vão mostrando ali o seu ponto de vista e a nossa tendência é seguir concordando. Principalmente se a gente está entre um grupo, né, de pares e pessoas que pensam de uma maneira muito parecida com a gente. A gente tende a não contradizer ou não contrapor a pessoa e a gente acaba indo nesse movimento do grupo. Então, vamos ficar atentos quando isso acontecer, né? Isso é muito importante que a gente tenha uma equipe diversa justamente para trazer muitas vezes aquela pergunta, aquela provocação que vai nos trazer um outro ponto de vista e muitas vezes até uma decisão muito melhor. O viés de afinidade é a tendência que a gente tem a buscar pessoas, né, que também concordem, que se pareçam, que tenham pensamentos similares ao nosso. No dia a dia da liderança, como que esse viés geralmente se manifesta? Também no processo seletivo, eu posso ter a tendência a selecionar pessoas que se parecem comigo, que tenham gostos parecidos, e logo que a pessoa lhe solta que ela gosta do mesmo time de futebol, ou que ela estudou na mesma escola, eu imediatamente me identifico com aquela pessoa. A gente deve ficar muito atento a esse viés, porque a nossa tendência é trazer, né, junto ao nosso grupo sempre pessoas iguais.
E mais uma vez, a equipe diversa tem muitos benefícios, né? Ela nos traz perspectivas diferentes e esse viés de afinidade ele pode ser aí uma grande armadilha para diminuir a criatividade, para reduzir o potencial de inovação de uma equipe. Eu espero que essas dicas, né, e os vieses, os tipos de vieses que a gente conversou aqui, possam te ajudar a refletir no seu dia a dia e repensar na hora da sua tomada de decisão.